Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula 3 sobre sensores industriais. Espero que vocês já tenham visto a parte 1, tá? E vamos continuar a nossa aula aqui então. Agora, vamos ver alguns exemplos dos sensores industriais mais utilizados. Nós temos aí os sensores discretos, a grande maioria deles vão ser sensores de proximidade, pessoal. São sensores que identificam a presença ou ausência de um determinado objeto, e vai ter inúmeras aplicações para esse tipo de sensores. Nós vamos ter como exemplo chaves mecânicas, sensores indutivos e capacitivos, sensores ópticos, sensores ultrassônicos. E nós temos alguns sensores analógicos também, Os mais utilizados na indústria aí são de temperatura, pressão, sensor de nível, de vazão, tá? Existem alguns desses sensores que são analógicos e existem alguns desses sensores que são discretos, tá? Mas aqui nós estamos vendo uma característica geral mais encontrada nas aplicações industriais aí, tá ok? Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, falando dos sensores de proximidade, nós temos as chaves mecânicas, que também são conhecidas como interruptores ou chaves de fim de curso. São, como o próprio nome já fala, são interruptores mecânicos que vão alterar o seu estado quando uma ação mecânica ocorre no seu elemento atuador. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui terminais, certo? Terminais de saída. Esses contatos eles podem ser normalmente abertos ou eles podem ser normalmente fechados, depende da chave. E aqui eu tenho uma alavanca, um elemento mecânico. E aqui eu tenho o atuador da minha chave mecânica. Então, quando essa minha alavanca desce, ela aciona, ela atua sobre o meu elemento atuador, que vai comutar o estado da minha chave. Se ela era normalmente aberta, ela vai fechar. Se ela era normalmente fechada, ela vai abrir. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Esse aqui seria a representação real desse desenho aqui, E essa a característica física, o corpo dessa chave vai variar de aplicação para aplicação. Vai ter algumas que a gente vai utilizar roldanas, principalmente para instalação de portões de garagem, que essa chave de fim de curso ela precisa se movimentar junto com o portão, e aí quando ela chega na extremidade final costuma ter um braço mecânico, um braço metálico, por exemplo, que na hora que ela chega, ela faz esse elemento atuador atuar e como tal estado desligando o motor do portão, por exemplo. Então nós vamos ter rodando alta, rodando baixa, haste e assim, pessoal, uma inúmera variedade de elementos mecânicos e de elementos atuadores, dependendo da aplicação que a gente deseja ter o nosso sensor instalado. Um outro exemplo de chave mecânica muito utilizado é a chave eletromagnética ou heat switch, que a gente chama muito, que seria um contato, uma chave mecânica. Então esse sensor ele não é eletrônico, apesar do princípio de funcionamento dele ser magnético, mas eu tenho uma chave que ela é normalmente aberta na grande maioria das vezes. E aí quando o ímã se aproxima dela, tem um campo magnético gerado por esse ímã, ele vai atrair uma dessas extremidades. No que ela atrai, essa extremidade entra em contato com a outra extremidade e aí permite o contato elétrico entre elas. Então, seria um exemplo aqui, por exemplo, isso aqui é um heat switch, tá vendo? Aqui a gente consegue ver que eles estão abertos. Quando passa um ímã na frente desse cara, não precisa de um contato físico entre eles, a interação de campo magnético, essa chave vem e encosta nessa. Isso aqui seriam exemplos aqui também dessa representação, pessoal. Isso aqui a gente costuma utilizar em portões de garagem também. Então, uma dessas estruturas fica fixa. Normalmente, a que fica fixa é a chave, que está ligada no motor elétrico, no circuito de acionamento do motor elétrico. E aí o ímã ele se movimenta junto com o portão. Então, quando o portão passa na frente da chave, quer dizer que ele está na posição totalmente aberto ou totalmente fechado. E aí ele vai comutar o estado daquela chave e vai mandar o motor ligar ou desligar, por exemplo. Tá? Na grande maioria das vezes desligar também, porque o portão vai estar se movimentando. Então seria uma chave mecânica com acionamento mecânico e uma chave mecânica com acionamento eletromagnético. Um dos sensores de proximidade mais utilizados na indústria, que seria o sensor indutivo, pessoal, ele é um dispositivo eletrônico, então ele já não é mais uma chave mecânica, mas ele ainda é um interruptor eletrônico, que detecta a proximidade de elementos metálicos através da interação de campos magnéticos. Então imagine, eu tenho um corpo aqui de um sensor, e aí o que eu tenho? Eu tenho uma bobina, um indutor dentro desse sensor,
E eu tenho um circuito elétrico aqui que vai alimentar a bobina desse meu sensor, que vai gerar um campo magnético na face dele, né? Então aqui eu tenho linhas de campo magnético com uma amplitude e uma frequência conhecidos. Quando um elemento metálico se aproxima dessa face desse sensor, ele interage com esse campo magnético, ele acaba absorvendo uma determinada energia desse campo, né? E ele acaba diminuindo, provocando uma alteração na amplitude desse campo magnético. E aí, esse circuito de disparo percebe essa variação de campo magnético e identifica que é um objeto na frente desse sensor. E aí, o meu circuito de saída ele vai comutar o estado dele. Esses sensores aqui, normalmente, eles são transistorizados, então a minha saída aqui é em tensão elétrica. Ou costuma ser 0 volts, ou costuma ser a tensão de alimentação, por exemplo, 24 volts. Então, quando ele... Aí eu posso ter sensores desses normalmente aberto, normalmente fechado também. Se ele for normalmente fechado, por exemplo, quando não tem um objeto na frente, ele me dá uma saída de 24 volts, e quando ele for normalmente, um objeto passa na frente, essa saída vai para zero. Ou o contrário, se ele for normalmente aberto, então ele tem uma saída em 0 volts, e quando o objeto passa na frente, ele comuta esse estado para 24 volts, desde que 24 volts seja a alimentação desse sensor. Tá? Aqui tem a representação, a simbologia desse sensor. Esse elemento aqui indica que é um sensor de proximidade, e esse elemento aqui indica que é um sensor indutivo. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos desse sensor, tá, pessoal? O tamanho desse sensor, o tamanho da face da frente do sensor, a forma, né, do sensor, a forma da face, se é retangular, se é quadrada, tudo isso está relacionado com o projeto do seu sistema, ou a distância máxima entre o objeto e o sensor que você deseja medir, o local de instalação do sensor. Então tudo isso vai influenciar na geometria do sensor. Algumas aplicações desse sensor indutivo para detecção da posição, né? Então imagine que eu tenho um objeto metálico que ele está subindo, descendo, assim, na hora que ele para exatamente nessa posição, meu sensor indica que ele está nessa posição. A velocidade de rotação de alguma espira, por exemplo, então imagine que essa espira ela tem dentes metálicos aqui, e quando eu não tenho um dente na frente do sensor, ele não indica nada, e quando eu tenho um dente, ele indica presença. Então toda vez que um dente dessa minha espira, dessa minha engrenagem passa na frente do sensor, ele detecta a presença, né? Agora imagine que isso aqui fosse uma espira qualquer sem ser metálica ou sem esses dentes. Uma forma também de fazer de medir a velocidade seria colocando uma superfície magnética só numa ponta dele. Então toda vez que passa, que essa superfície metálica passa na frente do sensor, ele identifica uma rotação, e através do tempo que isso ocorre, a gente consegue medir essa velocidade de rotação. Outro exemplo seria para contagem de peças também. Toda vez que passa uma peça na frente do sensor, ele dá um chaveamentozinho, né? Então, através do controle de pulsos que nós vamos ter na saída do meu sensor, eu consigo contar o número de peças que passaram na frente dele. Vou ter meu sensor capacitivo. Ele é bem parecido com o sensor indutivo. A única diferença é que ele não detecta só metal. Ele pode identificar líquido, sólido, gasoso, metal ou não metal. E tudo isso vai baseado no princípio da interação de campo elétrico. Por que o nome dele é capacitivo? A gente já conhece um capacitor de placas paralelas, né, gente? Que seriam duas placas paralelas que geram um campo elétrico entre elas. E aí, se a gente dispõe essas placas paralelas dessa forma, a gente vai ter um campo elétrico na face do meu sensor. Então, todo objeto que adentra nesse campo elétrico, ele provoca uma alteração na capacitância desse meu sensor. E essa alteração de capacitância me dá a informação de que tem um objeto na frente. E esse alvo pode ser metal ou não metal, pode ser qualquer alvo que provoque essa alteração no campo elétrico. Então aqui novamente a gente tem a simbologia, né, um sensor de proximidade do tipo capacitivo. Se a gente olha para o corpo de um sensor capacitivo, pessoal, é muito difícil de diferenciar ele de um indutivo, porque como sensor de proximidade é a mesma coisa, só muda o princípio de funcionamento interno. Tá? Então muitas vezes a gente não consegue diferir um sensor indutivo de um capacitivo só pelo corpo dele. A gente precisa ler a informação, ler o datasheet desse sensor para diferir ele.
e, obviamente, a aplicação que ele está. Então, se você vê que tem um sensor instalado, você não sabe dizer se ele é capacitivo ou indutivo, mas ele só detecta partes metálicas, é indutivo. Se ele detecta metal ou não metal, é capacitivo, né? Um exemplo de aplicação aqui, por exemplo, seria para a identificação de um líquido dentro das garrafas, né? Imagine que eu tenho uma linha de produção de bebidas e as garrafas elas têm que passar cheias, mas ocasionalmente podem vir garrafas vazias, né? Então eu consigo utilizar sensores capacitivos para identificar, fazer a contagem somente das garrafas cheias, né? Não contar as vazias. Seria um exemplo de aplicação desse tipo de elemento. Muitas vezes também, pessoal, os sensores capacitivos eles trabalham em conjunto com os indutivos, quando eu tenho peças metálicas e não metálicas na minha instalação. Então, cada um vai fazer a identificação de um tipo de peça. O outro tipo de sensor de proximidade é o óptico, tá? São dispositivos eletrônicos que identificam a presença de um objeto através da manipulação de um feixe de luz, que na grande maioria das vezes é infravermelho, ou seja, é um feixe de luz que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Tá? E aí esse elemento ele vai ter sempre um emissor e um receptor. E esse emissor e receptor eles podem estar no mesmo corpo ou em corpos separados. Muitas vezes também nós vamos encontrar na literatura esses sensores sendo referidos como sensores fotossensíveis, certo? Ou fotoelétricos. Aqui nós temos um tipo de sensor, isso aqui é por reflexão difusa. Então imagine que eu tenho um sensor que ele emite uma onda, um feixe de luz infravermelho, né? E como ele não recebe nenhuma informação de volta, ele entende que essa chave, que não tem nenhum objeto na frente dele, então a minha saída é off, né? Desligado. Quando passa um objeto na frente dele, e esse objeto ele tem que refletir essa luz, né? Então muitas vezes objetos 100% translúcidos ou transparentes, eles não vão ser detectados. Então tem que ser um objeto que seja capaz de refletir esse feixe de luz. E aí ele vai refletir, quando esse feixe volta para a face do meu sensor, eu identifico a presença do objeto. Então aqui seria do tipo reflexivo difusivo, por reflexão difusa. Tá? Normalmente aqui a simbologia, né, indicando que ele é de proximidade, do tipo fotossensível. Eu tenho outro exemplo aqui que é com retroreflexão. Então perceba que nesses dois, tanto nesse caso quanto nesse caso, o emissor e o receptor do feixe de luz estão no mesmo corpo, né? Só que aqui funciona de forma diferente desse primeiro. No retroreflexivo eu tenho um espelho, aqui uma superfície refletora, que eu estou enviando o meu feixe de luz e estou recebendo ele de volta. Se eu estou enviando e recebendo, é porque não tem nenhum objeto entre o meu emissor e o meu espelho, né? Minha superfície refletora. Se por acaso eu insira algum objeto entre esses dois itens, né, aí sim ele identifica a presença, porque ele não está mais recebendo informação de que ele enviou. Seria o contrário do reflexão por difusão. E finalmente eu tenho do tipo barreira, que ele vai ter um elemento receptor e um elemento emissor, né, no caso o emissor e receptor, e aí o emissor envia e o receptor recebe. Se estiver funcionando dessa forma, ele não identifica a presença de um objeto. Se eu coloco um objeto na frente, ele identifica a presença porque o receptor deixa de receber essa informação. Então tem aqui uma foto dos reais, né, dos elementos reais aqui, só para ficar claro. Nós vamos discutir um pouco mais esses sensores ópticos mais para frente. Por fim, nós temos aqui os sensores ultrassônicos, que eles são bem parecidos com os sensores ópticos, só que ao invés de trabalhar com feixes de luz, nós vamos trabalhar agora com ondas sonoras de alta frequência. Por isso que o nome dele é ultrassônico, né? E nós vamos fazer a detecção de objetos através da emissão e recepção dessas ondas. Só que no caso de ondas sonoras, a gente vai chamar isso de eco. Ou seja, eu tenho um sensor que ele emite uma onda sonora e essa onda sonora ela vai se propagar no ar, né, com uma forma de propagação diferente da luz, uma velocidade de propagação diferente da luz. Né? E aí quando ela bate no objeto e volta, esse retorno é o que a gente chama de eco. Muitas vezes esse retorno ele possui uma amplitude muito menor do que a amplitude do sinal que foi emitido, porque há uma perda no meio muito maior em relação, por exemplo, aos sensores ópticos. Mas só essa informação, só esse eco de retorno já é suficiente para identificar que há a presença de um objeto na frente do meu sensor.
Uma aplicação desse sensor seria, por exemplo, para medir o nível da coluna de água em um recipiente, né, em um reservatório. Então imagine que eu tenho um sensor ultrassônico aqui, eu envio essa informação, eu envio uma onda sonora que ela vai bater na superfície desse líquido e vai ter uma propagação de volta dessa onda, né? Essa onda vai ser refletida. Obviamente, parte dessa onda vai ser absorvida pelo líquido, né? Vai se propagar aqui, ela vai ser refratada no interior desse líquido, mas uma parte vai ser refletida e só esse eco de volta já é suficiente para eu ter essa leitura. Um detalhe importante aqui, pessoal, é que com essa informação eu consigo fazer uma leitura da altura da minha coluna de água, porque através do tempo que esse sinal demorou para retornar. Então, como ele é um sensor ultrassônico e o som ele viaja numa velocidade muito menor que a da luz, por exemplo, eu consigo contabilizar esse tempo. Então, eu emito essa onda e na hora que ela volta eu sei essa diferença de tempo e eu consigo calcular a altura de água nesse caso. Outras aplicações seriam, por exemplo, para identificar a altura de objetos, né? Então, toda vez que ele bate e volta, eu consigo calcular a altura do objeto, diferentes alturas podem ser identificadas, ou a presença de carros em estacionamento, né? Nos shoppings, por exemplo, que a gente tem aquela luzinha verde ou vermelha em cima da vaga ali, aquilo ali é um sensor ultrassônico, está mandando informação para ver se tem um carro naquela vaga. Se não tem, se ele não recebe essa informação de volta, a luzinha fica verde, né? Quando chega um carro, estaciona, ele percebe que tem um objeto ali e a luzinha fica vermelha. Mudando agora para os sensores analógicos, pessoal, nós temos o primeiro deles, um dos mais comuns que a gente deve ter por aí, que é o sensor de temperatura, né? Ele vai medir a temperatura, pode ser de um objeto, de um líquido, de um gás ou do ambiente, de um meio. O método mais comum de fazer a medição de temperatura é o termopar. O que seria o termopar? Ele é um par, como o próprio nome já fala, que possui uma extremidade junta e uma extremidade separada, né? E aí, quando a gente tem a extremidade separada, uma vai estar mais quente que a outra, que a gente chama de junta quente e junta fria, e vai ter uma diferença de tensão, uma diferença muito pequena de tensão, na ordem de milivolts, em função da diferença de temperatura entre essas duas junções. Então, normalmente, nós posicionamos essa junção, essa ponta unida, onde a gente deseja fazer a medição de temperatura, e aí esses metais eles vão aquecer de forma diferente. Um metal vai aquecer mais que o outro. Perceba que os dois metais estão em contato com essa ponta de medição. Como eles aquecem um mais que o outro, vai ter um quente e um frio, vai ter essa diferença de tensão. Essa diferença de tensão ela é amplificada por um circuito eletrônico, porque normalmente ela é muito baixa, né? E aí esse sinal ele é enviado, esse sinal analógico, né? Ele é enviado ao nosso circuito e o nosso sensor então emite uma saída em função da temperatura medida. Aqui tem alguns exemplos, né, dos termopares. A gente vai ter aí vários termopares, o que vai variar entre eles é o tipo de metal utilizado, que vai variar na faixa o range de operação, né, de temperatura. Tem sensor que vai ser de 0 a 100 graus, de 0 a 200 graus, de menos 20 a 500 graus, de menos 100 a 1000 graus, né? Tudo isso vai depender do qual metal está sendo utilizado nas juntas. Essas juntas, né, são a extremidade que vai ser ligada no circuito, e a outra ponta, a ponta unida, ela pode ser de várias formas também, dependendo de como você quer realizar aquela medição. Pode ser tipo haste, pode ser tipo gancho, pode ser tipo garra, pode ser. E essa ponta vai depender de como que você vai instalar o seu sensor. Por isso que você, na hora de escolher o sensor, você precisa ver o local de instalação dele. Só que vão existir N outras topologias de estudo de sensores de temperatura, como chaves termostáticas, né? Uma chave é um sensor discreto, não é um sensor analógico, que acima de determinada temperatura ele fecha e abaixo dessa temperatura ele abre, né? Então seria um interruptor termostático. Temos termistores, que são semicondutores que possuem a sua resistência varia de forma não linear com a temperatura, mas há ali uma região linear que a gente consegue trabalhar. A gente vai ter termistores NPC, PTC, etc. Temos termorresistores, que ao contrário dos termistores não são semicondutores, vão ser resistores mesmo, que possuem uma variação da sua resistência em função da temperatura. Eles vão ser muito mais lineares que os termistores. Temos o princípio bimetálico, de funcionamento infravermelho,
E tem outras formas também, essas aqui são as mais comuns, tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre elas também mais para frente, nas próximas aulas, tá, pessoal? Temos uma outra forma, um outro sensor aqui que seria o sensor de pressão, que ele vai traduzir a força de pressão exercida por um líquido ou um gás em uma superfície e converter esse sinal de força em um sinal elétrico para ser lido pelo nosso controlador. Então nós temos, por exemplo, um sensor de pressão capacitivo, né, que a gente tem aqui uma superfície móvel, que a gente chama de diafragma ou de armadura. Diafragma por causa mesmo da estrutura, como ele funciona, porque a gente tem que perceber que ele tem um líquido ou um gás ali que vai ser comprimido ou vai ser expandido. E aí a gente tem aqui no capacitivo, essa armadura fixa e essa armadura móvel, eles formam um capacitor mesmo. Então, quando há uma pressão sendo aplicada na armadura móvel, há uma variação dessa capacitância que dá uma saída elétrica proporcional a essa variação de capacitância. Então, esse seria um sensor de pressão do tipo capacitivo. Nós vamos ter sensores de pressão do tipo indutivo também, né? Então é como se eu tivesse... Aqui funciona como se fosse o princípio de um transformador. Então eu tenho uma bobina primária e uma bobina secundária. E essa relação de transformação, né, ela está relacionada com o material magnético que eu tenho no meio delas aqui. Quando eu vario, quando eu tenho uma pressão que está sendo aplicada, eu mudo essa minha relação de espiras porque eu estou deslocando esse núcleo magnético para baixo, né? Então seria uma variação da relação de transformação em função da pressão sendo exercida. E finalmente aqui eu tenho um sensor de pressão do tipo piezoelétrico, tá, pessoal? Os materiais piezoelétricos, eles dão um sinal elétrico em função de um estresse mecânico que eles recebem. Então, quando eu faço uma pressão nesse meu cristal piezoelétrico, ele vai me dar uma saída elétrica. Então, e essa saída é proporcional à minha entrada também. Então, poucos materiais têm essa característica piezoelétrica, mas a gente consegue aplicá-la no sensor de pressão, como no exemplo aqui nos mostra. Nós temos sensores de nível também, que são utilizados para determinar o nível de um volume, pode ser um líquido, um gás, um sólido, né? No caso de armazenamento de grãos, milho, de grãos agrícolas mesmo. Então, esse volume ele pode ser sólido, não necessariamente vai ser só líquido ou gasoso. E a gente pode fazer essa leitura desse nível utilizando sensores discretos, né? Como do tipo boia horizontal, boia vertical. Como é que funcionaria esse sensor discreto? Ele é uma chave, ele é um interruptor, né? E aí, quando ele está nessa posição, imagine que o líquido está aqui embaixo. Ele está numa posição, por exemplo, normalmente aberto ou normalmente fechado, tanto faz. À medida que a água sobe, ele eleva essa boia horizontal aqui, ó, e aí eu fecho ou abro o meu contato mecânico devido ao movimento dessa boia, porque a água subiu. Quando a água desce, a boia volta para sua posição original e comuta novamente o estado, né? E essa boia ela pode ser horizontal ou ela pode ser vertical. Esse pistãozinho branco aqui, esse pistãozinho ele pode subir ou ele pode descer, promovendo a abertura ou fechamento do contato mecânico. Eu posso ter sensores analógicos do tipo ultrassônico, que eu já expliquei, né? Ou eu posso ter sensores de pressão também, né? Que vai ter aqui, ó, eu tenho um sensor de pressão que está relacionado com a pressão que essa coluna d'água faz no meu sensor. Então essa coluna d'água tem um peso, certo? Esse peso está relacionado com a altura de água, porque quanto mais água aqui, mais peso essa coluna faz no meu sensor, e aí eu consigo calcular, se eu souber qual que é o diâmetro, né, qual que é a base desse meu reservatório, eu consigo calcular a altura dele em função da pressão aqui que essa coluna de água faz no meu sensor de pressão. Por fim, eu tenho sensores de vazão, que são dispositivos que medem o volume ou uma massa de fluxo de um gás ou de um líquido em uma tubulação em função do tempo, né? Então eu quero saber quanto de água, quanto de gás que passou naquela tubulação durante um instante de tempo. E aí eu posso ter sensores de vazão do tipo turbina magnética.
então nessa turbina magnética eu tenho tipo um rotor magnético de aletas magnetizadas aqui, ó. E aí aqui eu tenho um sensor de captação desse sinal que ele sente essa variação eletromagnética das aletas. Então, quando passa um líquido por ela, que se faz essas aletas girarem, ele conta quantas vezes essas aletas passaram na frente desse meu sensor. E aí, se essa vazão ela é muito alta, né, ou seja, eu tenho maior quantidade de volume no tempo, então essas aletas vão girar mais rápido, esse sensor vai fazer uma contagem muito maior da passagem de aletas e vai conseguir calcular essa vazão proporcional à velocidade desse líquido está escoando por essa tubulação. Um outro exemplo aqui seria um sensor ultrassônico do tipo, um sensor de vazão do tipo ultrassônico, que aqui ó, imagine que eu tenho um transmissor, um emissor que está enviando um sinal para a aleta refletora e essa aleta ela vai refletir esse sinal no receptor. Então, toda vez que tiver uma aleta nessa posição, né, eu vou fazer a contagem de uma aleta. Então, quando passa um fluido, por exemplo, nesse sentido que faz essa aleta girar, no sentido horário, no sentido anti-horário, eu consigo contar quantas vezes essa aleta passa aqui através da recepção dessas ondas enviadas pelo transmissor. E novamente eu consigo correlacionar essa quantidade de pulsos recebida com a velocidade do meu líquido passando, a minha vazão. Bom pessoal, com isso nós chegamos ao fim da nossa aula 3 sobre sensores industriais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham assistido as partes 1 e 2, né? E gostaria de convidá-los a acessar as páginas e redes sociais do ZECEP. Bons estudos e até a próxima aula.